no 314 e a gente pode começar falando dele. Jean Silva, o Lorde, que criou uma polêmica absurda no último podcast. Por quê? E eu vi a revolta da galera, porque ele falou assim, ó, porra, quem não conhece o Carlos Prates e vê ele andando no carrão vai falar que ele é traficante. Eu sou o Jean. Isso foi na thumb. Porra, nego ficou puto. Falei, cara, parem de chorar, vejam o vídeo, tem contexto. Ele falou isso, mas ele deu o contexto. Mas esse é o problema. Tem muita gente que nem não assiste o vídeo, só vê a capa. Só vai pros comentários. É maluco. É o comentário de manada, né? O comentário de manada. Aí começa a choradeira, porra. Enfim, Jean, que conseguiu, na minha opinião, fazer o que mais gera atenção no mundo hoje. Sabe o que é? Polarização. É, isso aí. Jean tem uma quantidade de pessoas torcendo para ele perder tão grande ou maior do que as que torcem para ele vencer. Isso, em termos de atenção, é muito bom. Qual é o colateral disso? Você joga uma pressão sobre os seus ombros. Se você perder, meu irmão, você vai ser engolido. Ele comentou nesse podcast que ele está pouco se fudendo. Ele não quer ninguém babando o ovo dele e tá nem aí para quem tá contra ele. Ele quer bater. Falei, porra, se ele sabe lidar com isso dessa forma, irmão, o céu é o limite. Sim. E a gente só vai saber depois da luta. É verdade. Mas por que você acha que... Olha bem, eu vi alguns comentários, cara, que eu achava... Bryce Mitchell. Quem é Bryce Mitchell? Bryce Mitchell é um cara que falou que Hitler deveria ser uma boa pessoa, um cara bom, e que se ele pudesse, ele levava Hitler para pescar, trocar uma ideia. É um nível de merda sendo falado absurdo. O pior de Hitler para ele foi Hitler ter entrado na metanfetamina, só isso. Porque fora isso, ele era um cara bom para trocar uma ideia. O cara falou isso. E eu desejei que Jean pise no joelho dele, que está na regra. As pessoas reclamaram do pisão. Eu falei, caralho, o mundo tá muito doido, brother. Você tá com pena de um cara que fala isso? Você tá com pena de um cara que fala isso? Não pode ter. Torcendo contra um brasileiro, porque... Gente, que porra é essa, brother? Cara, vai ser uma luta boa. A última luta do Bryce Mitchell foi contra o Kron Gracie, que foi, foi muito ruim essa luta. Pra ter referência. Mas a gente viu ele lutar com o Josh Emmett. Ele perdeu pro Josh. Cara, assim, mas as únicas duas... Ele tem... Acho que ele é 8-2 no UFC. Topuria e... Ele só perdeu pro Topuria em 2022 e pro Josh Emmett em 2023. É um cara duro pra caralho. Ganhou do Edson Barbosa, ganhou do Danig. Irmão, ganhou do André Fili também. Eu nunca tirei ele pra carne assada, não. Por 2 pontos. Eu tenho ódio dele. Ponto. Me posiciono e não tem caô. Quem gosta do Nazi, fique com ele, leve pra casa e pode sair do canal, irmão. Mas o que eu digo é o seguinte, ele é um cara grande. Ele é um cara bom de jiu-jitsu. Ele é um cara que se posiciona bem quando está por cima. Sim. E isso pode ser um perigo. E se liga no seguinte, ó, ele não é um cara que voa desesperado nas pernas de ninguém, Mamute. Tá ligado que ele sempre agarra quando ele vê a oportunidade do golpe que passou batido? Sim. Eu falo, cara, esse cara ele é cuidadoso, ele não é um cara apressado. Isso pode ser um probleminha, né, bro? Cara, pode ser um problema. Ele é mais alto que o Jean, ele não tem um alcance muito maior, né? Que o Jean, ele é baixo para a categoria, ele é da altura do Topuria, 1,70 ali, tem um alcance de 1,75. O Bryce Mitchell, ele tem 1,78 de altura. Quando a gente olhar na encarada, a gente vai ver uma diferença. Já vimos, né? Mas no alcance, é o mesmo da altura, 1,78, quer dizer, a diferença de 3 centímetros, que é uma diferença pequena. Né? Então, não é uma diferença absurda para o jogo do Jean, que é o jogo de dar porrada mesmo. Sim. O Bryce Mitchell é aquele cara que vai esperar a oportunidade aí para impor esse jiu-jitsu dele, que é muito bom. O jiu-jitsu dele é muito bom. Mas eu sei que o Jean também treina bastante jiu-jitsu. Sim. Cara, vai ser uma luta dura. Vai ser uma luta dura também. E por que você acha que chamou tanto a atenção? Será que foi a coletiva lá? Ó? Cara, na coletiva. E na hora eu não percebi. Por quê? Eu tava até no dia da coletiva, tá? A gente tava fazendo lá o especial do UFC. Aí pausou, né, o especial, porque ia entrar a coletiva. Aí o André fez a coletiva lá com o Trevor Landout. E, cara, assim, na hora, porque a gente acha engraçado, né? Então eu acho tão engraçado. Sim. Só que pra muitos ali, depois eu vendo a galera, que o Gianni se cedeu. Se cedeu na questão de que entrou toda a no tempo resposta dos do cara
entendeu? Então, isso aí é uma coisa que ele vai aprendendo. Ele já passou por outra situação em outro momento. Parece que aquilo ali que era nas redes sociais, que ele, né, vinha toda hora muito repetitivo. E tudo em demasia faz mal. Verdade. Entendeu? Te prejudica. Remédio e veneno. Exatamente. Então, eu acho que, de repente, com isso que aconteceu agora, ele entendeu. Eu tenho que fazer tal. Só que eu preciso entender melhor como fazer isso aqui. Falou tudo. Entendeu? Eu acho que foi um erro que ele cometeu, que ele vai trabalhar para não cometer nas próximas. Tenho certeza. Falou tudo, Mamute. Falou tudo. É como você vê a primeira gravação de podcast daqui. Você vai olhar e vai falar, caralho, que merda. E você vai aprendendo. Cara. As pessoas precisam não, ninguém precisa nada. A maneira como eu enxergo apoiem, brother. O cara tá errando, mas tá tentando. E assim, também não foi nada absurdo também, né? Não foi nada absurdo, bicho. O cara só errou, cara. Porque e assim... é brasileiro, irmão, e luta pra caralho. Você pode não gostar do estilo hoje em dia do o engajamento ele é muito melhor pra você criticar do que pra você elogiar, né? Claro. Por isso que eu tô falando, ele conseguiu, irmão. Ele tem a galera que torce e ele tem a galera que tá torcendo loucamente pra ele perder. Cara, é bastante. Falei, caralho, brother. Parece inacreditável. Inacreditável. Isso aí. Inacreditável. Você fala, porra. Se fosse contra qualquer outro, eu até ia entender. Contra o Bryce Mitchell, você fala, porra. Cara, olha só, o Jean, quem ele venceu no UFC? O Ashton Wilson, foi uma luta dura. O Charles Jourdain, que é um bom lutador também, ele venceu. Duríssimo. Drew Dober, que foi categoria de cima. E em poucos dias que ele pegou. E o Melsik Bagdasaryan, que era aquele cara que tinha uma expectativa, tem um kickboxing muito bom. Mas, me pareceu até com medo do Jean naquela luta, né? Eu revi a luta e você tem razão. Ele não caiu nocauteado. Não, ele caiu ali ele já... caiu com medo, brother. Olhou pro juiz e tudo, tipo, para essa porra. Meu irmão, já tô aqui já. Cara, vai ser uma luta boa pra caramba. Não é à toa que é a terceira em importância do card, né? Ela vem antes do Common Event. Sim. Poderia ser até o Common Event, mas quando a gente observa o nível de venda que Michael Chandler e Paddy Pimblett trazem, por quê? O Michael Chandler a gente fala aquele modelo americano, o cara que veio do college, que era do wrestling e tal, e o público americano é patriota pra caramba. Então o cara vai comprar pay-per-view pra ver, ele quer ver o Michael Chandler. Sim. E do outro lado a gente tem um europeu, que tá chegando aí, hypado. Tá invicto na organização, entendeu? Então é maneiro pra caramba. Então as escolhas foram bem feitas ali. Eu acho corrida. Que no card principal, a luta do Jean só perde em atenção para Volkan versus Diego. Tô exagerando? É verdade. Porque, pro povo... Volkan versus Diego Primeiro porque o Diego Lopes é um cara também que agrega muito público. O Volkan, por outro lado, também é um lutador que a galera gosta, meu irmão. Sim. Tipo assim, eu gosto do Alexander Volkanovski. Claro. Entendeu? Eu gosto dele. Acho que ele entrega boas lutas. É um cara maneiro. Aparenta ser, eu não conheço, Mas assim, aparenta ser um cara maneiro pra caramba. E o Diego Lopes é a sensação. Uma das sensações do UFC hoje em dia é o Diego Lopes. E quem tu acha que leva? Desses dois aí. Cara, essa luta aqui pra mim... Não, perdão. Vamos fechar primeiro o Bryce Mitchell e Jean. Quem leva e como? Bryce Mitchell e Jean, vamos brincar de percentual aqui. Pra mim, 60% ali pro Jean Silva pela agressividade dele, 40% pela efetividade do Bryce Mitchell no jogo de solo. Sim. Eu acho que é uma luta dura, é uma luta difícil. Eu vou falar pra você que eu acho que se o Jean vencer, será por nocaute. Pra mim é o caminho pra ele vencer. É o caminho. Se ficar cozinhando o galo, é mais fácil pro Bryce levar. Ele não pode acontecer com ele, por exemplo, o que aconteceu com o Poatan na luta contra o Ankalaev. Contra o Ankalaev, exatamente. Entendeu? Ele tem que ser o Jean Silva. Sim. Independente do... Da queda vindo aí. Exatamente. Independente do que se transcorra. Ele tem que colocar o jogo dele, porque foi o jogo dele que fez ele no UFC ter 4 lutas e 4 nocautes. Sim, entendeu? verdade. Então, pra mim, o caminho 60-40 Jean Silva. Sim, porque eu acredito nesse jogo explosivo dele. Né? E eu acho que, de uma maneira, ele afetou um pouquinho a mente do Bryce Mitchell. E vamos ver o que ele vai aprontar na pesagem cerimonial, Também. Vamos ficar aguardando, porque com certeza o Jean Silva está preparando alguma coisa para pesagem cerimonial. Verdade. Já para entrar de vez na mente. Para meter o Anderson Silva mascarado ali para cima do Bryce Mitchell, né? Que o Anderson foi um gênio naquela encarada dele contra o Vitor Belfort, né? Então vamos voltar aqui um pouquinho agora, Mamute.
Daqui a pouco a gente passa para o Diego. Quem já me acompanha aqui no ConnectCast há mais tempo sabe que antes de ser comunicador eu trabalhava no mercado financeiro. E sempre que alguém me pergunta sobre investimentos, é impossível não tocar no assunto criptomoeda, mais especificamente o Bitcoin. E eu sempre respondi que eu não tenho R$1 investido em Bitcoin até o momento. A plataforma Mercado Bitcoin me apresentou a possibilidade de, a partir de R$50 investidos na minha carteira, em 7 dias eles me dão mais R$25 para investimento da forma que eu bem entender. E apesar de eu não ter nenhum real investido em Bitcoin, eu tenho a possibilidade de colocar R$50 ali, sabendo que em 7 dias eu vou ganhar mais 25 e a partir daí começar a investir nesse mercado. Pessoal, assim como na luta, você tem que se preparar, estar com os melhores, para que aí sim você se teste lutando para que você consiga ganhar algo. Nos investimentos é da mesma forma. Eu preciso ter ao meu lado algo tão sólido quanto a MB, que é a maior plataforma de investimentos em ativos digitais da América Latina, uma das mais seguras do mundo e que me proporciona a possibilidade de dar os primeiros passos nos investimentos em ativos digitais com ajuda, segurança e credibilidade. Lembre-se, isso não é uma recomendação de investimentos. Isso é apenas a maneira que eu entendi como a mais segura, inteligente e gerenciada para que você, assim como eu, dê os primeiros passos no mercado de criptoativos. Então, se você também quer, a partir de R$50 de investimento, ganhar mais 25 a partir do 7º dia, entender o regulamento e dar os primeiros passos junto com a MB, clica aqui no link na descrição desse vídeo, leia atentamente e participe você também. Beleza? Forte abraço e bora pro conteúdo.